queria essa noite concluir essa série de mensagens que Deus trouxe ao nosso coração, também falando a respeito do tema Perdendo Jesus dentro da casa de Deus, mas o tema da minha mensagem é o seguinte: sintomas de alguém perdendo Jesus. Eu quero ler com você e orar com você antes de podermos expor a palavra do Senhor ao nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 2, dos versos 1 ao verso 46. Eu quero ler com os irmãos para que nós possamos meditar um pouco nesta palavra para essa noite. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, dos versos 41 a 46, diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminhos de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós estamos na tua presença e queremos ouvir a tua voz. Pedimos a unção do teu Espírito sobre as nossas vidas, tanto a mim e em mim, quanto ao falar, quanto a tua igreja ao receber a tua palavra. Senhor, nós queremos sair daqui hoje impactados, transformados pela tua palavra, que é vida, que é eficaz, que é, ó Deus, como espada de 2 gumes que corta juntas e medulas, e a única capaz de discernir o propósito do coração do homem, pois ela é capaz de discernir, cortar, dividir o espírito e a alma. Por isso, Pai, fala conosco. Nós pedimos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém, queridos? Amém. O texto já é conhecido porque nós temos lido o texto todos os domingos, basicamente, alguns irmãos trazendo uma palavra, muitas vezes um pouco diferente desse texto, mas com o mesmo intuito. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desse ponto que nós estamos falando já há um mês para os irmãos. Maria, José, mãe e pai, ou pais do Senhor Jesus, eles tinham costume de ir todos os anos, porque era lei, ao templo de Jerusalém para adorar lá. E é interessante observar que o texto fala que eles iam, e que quando eles foram da última vez, ou melhor, como eles foram, quando eles foram, Jesus tinha 2 anos, na verdade, alguns meses de idade, que ele nasceu, e depois ele foi apresentado ao templo. E todos os anos depois daquele momento, Maria e José pegaram Jesus, ainda pequenino, e os levaram para lá. E 11 anos se passou, irmãos, que eles pegaram Jesus, levaram Jesus ao templo, desde o dia em que apresentaram Jesus ao 8º dia no templo ao sacerdote. E é interessante observar que durante todo esse período, durante todos esses 11 anos, eles nunca se esqueceram de Jesus. Todos os anos eles, quando iam voltar, eles se certificavam que Jesus estava com eles. Por quê? Porque Jesus era alguém muito especial para Maria e muito especial para José. Porque, como nós todos sabemos, Jesus não teve um nascimento comum. Na verdade, como você se lembra, e eu me lembro muito bem, que conhecemos a história, conhecemos o texto, Jesus, na realidade, nasceu do Espírito Santo, numa aparição do anjo a Maria. Então, Jesus era alguém muito especial para Maria e para José. Ele era alguém que deveria ser muito bem cuidado, muito bem guardado, porque imagine você sendo mãe
do Salvador da humanidade. Imagine você sendo pai daquele que tinha sido profetizado há milhares de anos. Então eu fico imaginando na minha mente que Jesus devia ser uma pessoa muito especial para seus pais, de sorte que eles cuidavam dele de uma maneira muito especial também. Mas os anos passaram e eles iam para Jerusalém e voltavam. E naquele ano, Jesus não voltou. E eles não se deram conta de que Jesus tinha ficado. Eles perderam Jesus dentro do templo de Deus. E na realidade, irmãos, trazendo para o nosso contexto, assim como a mãe de Jesus e o seu pai, devido às circunstâncias, conseguiram perder o seu próprio filho, aquele a quem eles amavam, cuidavam, prezavam, porque ele era alguém especial. Ele era o Salvador do mundo. Mas isso não impediu que os seus pais o perdessem. Isso não impediu que os seus pais, de certa maneira, não deixassem de se incomodar ou de se preocupar com ele. E da mesma sorte, nós, filhos de Deus, que um dia aceitamos a Cristo, da mesma forma, nós que somos salvos pelo sangue do Cordeiro, há uma possibilidade, e se nós não entendermos isso, há uma possibilidade, assim como a mãe e o pai do próprio menino Jesus o perdeu no tempo, nós também, mesmo dizendo assim que amamos a Ele, mesmo amando a Ele, mesmo querendo servi-lo, mesmo dizendo que nós o adoramos, há uma possibilidade de nós o perdermos. E triste ainda mais é perdê-lo dentro da casa de Deus. Pessoas que amam, pessoas que são honestas com Ele, pessoas que têm o desejo dEle, pessoas que querem estar com Ele, mas podem perdê-lo. Porque esse perder não acontece do dia para a noite. Esse perder Jesus não é uma coisa que acontece assim. Perder Jesus é um processo. Assim como Maria e José, todos os outros 11 anos, de certa maneira, todos os outros anos, eles se preocuparam com o menino, se importaram em ver se ele estava junto com a companhia que ia de volta. Mas o tempo foi passando, e alguma coisa vai acontecendo na vida de Maria e José, e assim vai acontecendo na nossa também. E nós temos que entender então quais são esses sintomas, porque, como eu disse há pouco, não é uma coisa que acontece assim. Nós não perdemos Jesus de repente. As pessoas não perdem de repente. Isso é um processo que acontece na vida do crente. Se não tomar cuidado e não entender, isso pode acontecer com cada um de nós que está aqui, para que isso não aconteça. Nós temos que detectar, assim como nós detectamos sintomas da nossa vida humana, natural, quando nós estamos enfermos, quando existe alguma coisa em nós, começa a haver sintomas da nossa vida que nos fazem parar e analisar o que está acontecendo conosco. Assim também na vida espiritual, nós temos que observar os sintomas que estão acontecendo na nossa vida, para que a gente possa perceber o que está acontecendo conosco. E por falta de sabermos quais são esses sintomas, na vida espiritual, muitas vezes nós perdemos Jesus dentro da casa de Deus. E essa noite então eu quero mostrar para você 3 sintomas que nós temos que estar atentos, porque se eles estiverem na nossa vida, é um sinal de que nós podemos perder Jesus, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo sendo homens e mulheres que temem a Ele, que desejam a Ele, que querem servi-lo, mesmo que sejamos tudo isso, corremos o risco de perder Jesus dentro da casa
qual é o primeiro sintoma que nós temos que nos ater? Temos que prestar atenção. Assim como há alguma coisa, como eu acabei de dizer, mas se temos uma febre, logo nos preocupamos se existe algo errado dentro de nós. Vamos ao médico, porque detectamos o sintoma, a febre é sintoma de que existe algo errado em nós. Existe uma infecção dentro de nós. Então o que nós fazemos quando temos a febre? Nós tomamos remédio. Se aquilo não passa, nós vamos ao médico. Da mesma maneira, irmãos, temos que aprender os sintomas, para que quando eles estiverem na nossa vida, nós possamos detectá-los e tomar uma providência antes que o pior aconteça. Amém? Primeiro sintoma de alguém que está perdendo Jesus está no versículo 41 e 42 do Lucas capítulo 2, que diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. O primeiro sintoma de alguém que está perdendo Jesus é deixar-se cair na rotina. Deixar-se cair na rotina. Quando as coisas de Deus passam a ser rotina em nossa vida. Maria e José, depois de muito tempo que eles também cresceram como judeus, foram levados ao templo. E ser levado ao templo, depois de um certo tempo, passou a ser rotina na vida desse homem e dessa mulher. E assim também, amados, quando nós deixamos que aconteça essa rotina na nossa vida, quando nós então passamos a ver as coisas de Deus como uma rotina, isso é um sinal de que estamos perdendo Jesus. Aquilo que no início era especial, já não é mais. Aquele primeiro amor que você tinha quando você aceitou Jesus, aquele momento que você tinha em dizer assim: olha, que gostoso, amanhã é domingo, eu vou à igreja, olha que delícia, eu comprei uma Bíblia e estou lendo-a inteira. Quando nós perdemos e deixamos que essas coisas se tornem rotina na nossa vida, é um sinal de que nós estamos perdendo Jesus. Quando ir ou não ir mais, não faz mais diferença. Antigamente, quando nós aceitamos a Jesus, o desejo era estar junto com o povo da igreja, estar na igreja. Mas o tempo passa e a rotina entra na nossa vida. Então agora tanto faz ir ou não ir à igreja ou as coisas de Deus, porque na realidade virou rotina. Quando ouvir a palavra ou não ouvir a palavra não significa mais nada. Isso é um sinal de que essa rotina se instalou em nós. E esse sintoma, então, é um sinal de que nós estamos andando rumo a perder Jesus dentro da sua própria casa. A rotina é algo terrível. E se nós fizermos as coisas de Deus uma rotina, como infelizmente muitos fazem, nós estamos, na realidade, começando a perder Jesus. Quem sabe você veio aqui essa noite porque o fato e o ato de vir se tornou uma rotina para você. Porque muitas vezes pensam assim: hoje eu não vou, porque o ir ou não ir não faz diferença. É rotina. E a rotina, irmão, é o primeiro sintoma de alguém que vai perder Jesus.
O salmista declarava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista ir à casa do Senhor, buscar as coisas de Deus, não era mais uma rotina, nunca foi uma rotina. Porque ele diz assim: um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Davi, diferentemente muitas vezes muitos de nós, nunca deixou que as coisas de Deus se tornassem rotina na sua vida. E nós precisamos entender essa noite esse ponto, amados, porque isso tem acontecido no nosso meio. Nós temos deixado as coisas de Deus se tornar rotina na nossa vida. Quando, pastor, eu deixei que se tornasse uma rotina na minha vida. Quando ir à igreja ou não ir à igreja não faz diferença. Você não sente nada. Você não se entristece por não ir. Quando, pastor, eu deixei que isso se tornasse uma rotina na minha vida, quando aquilo que era especial para você no passado não é mais. Quando, pastor, que eu deixei que isso se tornasse rotina na minha vida, quando ouvir a palavra ou não ouvir a palavra não faz diferença. Se isso tem acontecido na nossa vida, irmãos, nós começamos a entrar na rotina. E a rotina é o primeiro sintoma de alguém que vai perder Jesus. Sabe comigo a rotina? É o primeiro sintoma de alguém que vai perder Jesus. Segundo sintoma de alguém que vai perder Jesus está no versículo 43, irmãos, que diz assim: e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe Maria. O segundo sintoma de alguém que vai perder Jesus se chama falta de atenção. Veja, todos os anos, durante 11 anos, eles levavam Jesus ao templo, eles olhavam para Jesus, eles vigiavam Jesus, eles cuidavam de Jesus, eles se atinham a perceber aonde Jesus ia, mas o tempo passou e eles, de certa maneira, porque o menino estava crescendo, eles deixaram de prestar atenção no que Jesus fazia lá. E assim também a nossa vida. Quando nós, como era, antigamente, quando nós deixamos de dar o devido valor a Jesus, quando nós não temos mais como deveríamos ter, quando nós nos esquecemos de quem Ele é, quando o que Ele fez por nós não significa mais nada, quando perdemos o amor por Ele, isso é um sinal de que não estamos mais prestando atenção nele. Será que nós continuamos a dar o devido valor a Jesus? Ou aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, num dia foi significativo, mas hoje não mais temos isso como algo relevante na nossa vida? Irmãos, Jesus deu-se a si mesmo na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Ele deu a sua vida para que todas as bênçãos de Deus pudessem chegar até nós. Mas isso no momento ou no começo foi interessante, mas o tempo passou, tanto na vida de Maria e José, quanto na vida de muitos de nós. O tempo tem passado e aquilo que Jesus fez por nós tem perdido o valor.
E esse é o segundo sintoma de alguém que vai perder Jesus. Pastor, quando é que eu deixei de prestar atenção em Jesus? Simples. Quando você deixou de dar o devido valor a Ele. Pastor, quando fui que eu comecei a perder Jesus? Quando você não mais o tem como deveria ter? Pastor, quando foi que eu comecei a não dar mais atenção para Jesus? Quando nós começamos a nos esquecer quem Ele é. Quem é Jesus para você? Já pronto a pensar nisso? Quem é Ele para você? Quem é Ele hoje para você? Pastor, quando foi que eu deixei de dar atenção a Jesus? Quando o que Ele fez na cruz não significa mais nada para nós. Pastor, quando foi que eu deixei de prestar atenção a Jesus? Quando nós deixamos de amá-lo. O Apocalipse diz assim: volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor, porque no primeiro amor tudo isso que eu acabei de dizer para os irmãos não acontece. Não acontece. Tudo isso que eu disse para os irmãos, quando nós temos ainda o primeiro amor, não faz parte da nossa vida. Mas infelizmente, assim como Maria e José deixaram de prestar atenção em Jesus, muitos de nós têm deixado de prestar atenção nele também. E este é o segundo sintoma de alguém que vai perder Jesus. Diga comigo: a falta de atenção é o segundo sintoma de alguém que vai perder Jesus. E infelizmente temos visto isso hoje em grande escala no meio das igrejas. Terceiro sintoma de alguém que vai perder Jesus está no versículo 44, que diz assim, irmãos: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. O terceiro sintoma de alguém que vai perder Jesus é o pensar. Maria e José pensaram que Jesus estava com eles. Pensaram. Eles, de certa maneira, pensavam assim: olha, ele estava com o pessoal, não se preocupa não. Quando eu acho que Jesus está comigo, se eu acho, é porque eu não tenho certeza. Quando alguém acha que Jesus está com ele, é porque ele não tem certeza. E se você não tem certeza, você está em maus lençóis. Se você não tem certeza de que Jesus está na sua vida, você tem um grande problema. Por que, pastor? Porque, irmão, provavelmente você irá para o inferno. Então, o fato de achar tem que ser revisto. Quando o nosso achômetro começa a nos dizer: eu posso. Tem gente que está achando que pode fazer tudo sozinho. Tem gente que acha que pode dizer assim: eu acho que não é bem assim. Quando nós já nos achamos maduros, e quando achamos que temos condições de viver a vida cristã sozinhos, sem depender de ninguém. Quando eu começo a achar, isso é um sintoma, amados, um dos, de que eu estou perdendo Jesus, mesmo estando dentro da casa de Deus. Quando eu começo a achar que posso fazer,
que Jesus estava com eles, assim muitos de nós também temos usado o nosso achômetro para determinar coisas na nossa vida que são vitais na nossa vida. Nós não podemos viver do achômetro. Amém? Diga assim comigo: terceiro sintoma de alguém que está perdendo Jesus é o achar. Se você tem um desses três sintomas na sua vida, provavelmente daqui a não muito tempo, se já não aconteceu, vai acontecer. Você perderá Jesus. Eu quero repetir os sintomas para que você coloque isso na sua mente. Se a vida cristã é uma rotina para você, se as coisas de Deus se tornaram rotina na sua vida, se aquilo que no início era especial já não é mais, se quando ir ouvir não mais faz diferença para você, quando ouvir a palavra de Deus ou não ouvir não significa mais nada. Segundo sintoma, a falta de atenção. Quando deixamos de dar o devido valor a Jesus, quando não temos mais como deveríamos ter, quando nos esquecemos de quem Ele é, quando o que Ele fez por nós não significa mais nada, quando perdemos o amor por Ele, é o segundo sintoma. Não dar a atenção que Ele merece ter. E terceiro sintoma, quando nós achamos, quando eu acho que eu posso fazer, quando eu acho e começo a dizer assim, não é bem assim, quando eu me acho maduro, quando eu acho que tenho condições de viver a vida cristã sozinho, eu estou a caminho de perder Jesus. Quem sabe essa noite você esteja tendo um desses sintomas. Quem sabe essa noite você está tendo um desses sintomas. E até hoje você não sabia identificar o que ia acontecer com você. A doença é grave. A doença é grave. A situação exige uma atitude. A situação não pode mais perdurar. Você está com sintomas de quem vai perder Jesus. Alguma coisa tem de ser feita. E nós não podemos deixar que isso continue. Porque, como eu disse há pouco, aqueles que perdem Jesus irão provavelmente, com toda certeza, provavelmente com toda certeza, irão para o inferno. Então, é grave, é sério, é vital que você e eu percebamos se há um desses sintomas na nossa vida. E assim como Maria e José, depois de um dia de viagem, e depois de terem percebido que perderam o menino Jesus, eles tomaram uma atitude. Assim eu e você. Se esses sintomas têm acontecido na nossa vida, temos que tomar uma atitude. Não podemos deixar que aconteça o que aconteceu com Maria e José. Embora o final da história é belo porque eles perceberam e retornaram. Isso pode não estar acontecendo na nossa vida, queremos até que não aconteça na nossa vida. Maria e José voltaram do ponto onde estavam. Eu não sei se você já começou a perder Jesus na sua vida, irmão. Mas a palavra aqui é essa: volte. Volte. Não continue sem Ele. Amém? Não continue sem Ele. Onde foi que nós o perdemos? Será que nós o perdemos pelo caminho, na cidade, no templo? Não importa aonde foi. Importa se você quer achar. Isso que importa. Se você tem um desses sintomas na sua vida, irmão, hoje é dia de voltar e buscar e achar
a Jesus. Amém? Hoje é dia de nós pararmos, olharmos e voltarmos, assim como Maria e José fizeram. E essa noite eu quero lhe dar essa oportunidade. Essa noite eu quero levar você de volta. Se você tem um desses sintomas, nós precisamos tratar. Amém? Nós precisamos que o maior de todos os médicos venha e cure e tire de nós aquilo que pode fazer com que nós venhamos a perder Jesus. E eu quero essa noite lhe dar essa oportunidade. Se você tem percebido alguns desses sintomas na sua vida, hoje é dia de você voltar. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Feche os olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, se houver alguém aqui essa noite que possa ter sido tocado pela tua palavra e que tenha percebido que a rotina, que a falta de atenção e que o achar tem se manifestado nas suas vidas. E deseja essa noite voltar a achar Jesus. Eu lhe peço, Pai, toca nesse coração. Melhor, Pai, é detectarmos os sintomas e trazê-los a Ti, do que continuar a caminhada sem Jesus. Eu lhe peço essa noite, Espírito Santo, Tu que convence as pessoas. Eu peço essa noite que o Senhor toque cada coração agora. E que se houver alguém aqui, eu lhe peço, Pai, toca no coração, para que eles não continue andando sem a tua presença. Pai, quantas pessoas na sua casa possuem esses sintomas, Pai? Possuem sintomas de que vão se perder. E eu sei que essa não é a tua vontade, Senhor. Eu sei que esse não é o teu querer. Assim como o Senhor deixou registrado na tua palavra essa passagem para nos ensinar que é possível, mesmo amando o Senhor, mesmo tendo carinho, mesmo tendo necessidade, mesmo sendo o Senhor precioso para nós, o Senhor nos mostrou que é possível perdê-lo. Eu te peço, Pai, se houver alguém aqui essa noite, que o Senhor toque o coração agora. Eu quero desafiar você que está com os olhos fechados, com a cabeça curvada. Quero desafiar você que se encontra com um ou mais desses sintomas na sua vida. E o Espírito Santo agora falou ao seu coração. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a parar e voltar. Faça isso como prova, saindo do seu lugar agora e vindo à frente. Se há algum sintoma desses na sua vida, Jesus Cristo quer curar você. Saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar por você. O que vamos fazer por você? Orar por você. Pedindo que o Senhor fortaleça a sua vida. Pedindo que o Senhor transforme e o faça voltar
Impossível momento onde esses sintomas começaram a acontecer. Não fique no seu lugar. Quantos estão na igreja, mas perderam Jesus? São sinceros. Irão morrer, irão para o céu, mas perderam Jesus. Ou irão perder. Eu quero orar por você que veio à frente, em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo vai levar você de volta. E esses sintomas sairão da sua vida. Pai Celestial, eu oro por esses que vieram à frente, que tiveram a sensibilidade, a ousadia de perceber nas suas vidas sintomas muitas vezes que são irreconhecíveis, mas que hoje se tornaram claros e tiveram, Deus, a disposição de vir à frente para que o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, aquele que eu sou, que fez passar a sua glória diante de Moisés, e pela sua misericórdia tapou-lhe os olhos para que ele não morresse. O Senhor está nesse lugar nessa noite e está agora tirando todo sintoma que possa estar alojado na vida desses teus irmãos. E eu ministro sobre a vida deles a tua glória, a tua presença, a tua unção, o poder, Senhor Deus, para viver uma vida de acordo com a tua vontade e nunca mais ter qualquer tipo de sintoma que possa perder o Senhor. Muito obrigado. Eu abençoo essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Volte para o seu lugar, cheio da presença do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Amém? E Ele está aqui essa noite. Glória a Deus. E nós teremos